Olá pessoal, boa tarde, começando mais um Na Medida aqui pela RDC TV e hoje a gente vai falar de um tema aí super pertinente nesses tempos de pandemia, que é como lidar melhor com a saúde mental. E eu convidei para falar sobre esse tema o psiquiatra, o Dr. Luiz Guerra. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Muito obrigado, Diana, a RDC TV, pela oportunidade e pela abertura no espaço para a gente conversar sobre a saúde mental, a importância que ela representa na nossa sociedade, na nossa vida pessoal e nas famílias como um todo. E a gente sabe, né, doutor Guerra, que esse tema aí vai ser, digamos assim, um tema destaque dos próximos anos aí, né? Então eu separei em alguns tópicos porque é um tema bem amplo, né? E eu acho que é interessante a gente começar falando, o início lá da pandemia gerou uma série aí de sentimentos, de medos, de angústias, né? Até pelo aquele excesso de informações que se tinha. Como psiquiatra, como é que tu viu, assim, aquele início, né? Porque eu acho que a partir dali já começou a gerar esses problemas, né, nas pessoas. O início da pandemia, ele foi traumatizante. Ele foi caótico, porque nós não tínhamos as respostas do que aconteceria. E nós, médicos, nós também não tínhamos ela para entregar aos nossos pacientes, e ao mesmo tempo os médicos estavam na mesma situação. A ciência esteve em uma situação de diversos pontos de interrogação. E nós não conseguíamos entregar às pessoas, apesar de estarmos buscando o tempo inteiro as respostas. Então, nós tínhamos... A ciência estava com medo. A população estava com medo. Então, a gente pode resumir em uma palavra chamada medo. E quais foram as consequências, quais foram os comportamentos que as pessoas passaram a ter naquela situação? Era o medo de ficar doente, de ficar sozinho, de perder filhos, pais, familiares, de perder o emprego. Então foi um somatório de medos que culminou com diversas consequências a curto, médio e longo prazo, que a gente continua esse trabalho para tentar reverter as consequências que a pandemia trouxe para a comunidade. E claro que a gente vai falar também na questão das perdas, mas vamos iniciar falando aí sobre essas pessoas que se infectaram, né? Isso acabou gerando vários problemas, né? Várias sequelas, e a saúde mental foi, digamos assim, né, o boom do ano, né? As pessoas que passaram, que se contaminaram pela Covid, elas posteriormente, como queixa recorrente, apresentaram, em termos de saúde mental, um declínio de funções cognitivas, de memória, quadros de depressão e crises de ansiedade. Quem tinha previamente depressão apresentou uma piora importante dos sintomas. E pessoas que não tinham o quadro, muitos deles abriram quadros depressivos, ansiosos, crises de pânico, isso em decorrência da infecção prévia do Covid. Então nós já tínhamos uma situação caótica instalada de medo. Posteriormente, você passou por um quadro de infecção e no momento da infecção, tu não sabia o que ia acontecer contigo? A gente não sabia para que lado iria a nossa saúde física. E aí, doutor, o senhor tocou num ponto também bem interessante, né? Que veio a depressão, veio a ansiedade. A gente sabe que não só os problemas causados pela Covid, mas também o home office, né? Essa mudança toda aí de trabalho das pessoas que ficaram mais em casa, né? Isso gerou muita ansiedade, muita expectativa nas pessoas, né?
Houveram situações importantes que foram me chamando a atenção, pois se tornaram recorrentes. Os nossos quartos, eles se transformaram em escritórios. Diversas pessoas chegavam até nós com uma situação de estresse importante e na evolução, na investigação diagnóstica que a gente faz, nós observávamos que, para o maior conforto, nós não estávamos preparados para transformar nossa casa em escritório. De repente, o que você faz? Cama, escrivaninha, computador, café, chimarrão, e tu faz esse trânsito. Ou seja, nós passamos a trabalhar dentro do nosso quarto. O espaço de descanso, ele se tornou do trabalho, o do descanso. As famílias, elas se misturaram. Sim, e o que o senhor deve ter visto também aí, muitos conflitos familiares, né? O pessoal que estava acostumado a sair o dia inteiro, se via aí no final do dia, né? Teve que conviver o tempo todo, as crianças também, né? Que agora estão retomando as aulas aí presencial. Foi um período onde muitas pessoas, muitos casais se fortaleceram, famílias se fortaleceram, e eu falo de núcleo familiar, porém, houve muita separação. Os casais que estavam em uma linha tênue, que se encontravam nos finais de semana, discutiam, toleravam e durante a semana saíam, e que muitas vezes não tinha uma crise conjugal estabelecida, que simplesmente a relação não estava muito boa. Houveram casos surpreendentes de separações e algumas famílias retomaram os relacionamentos, outras não, mas a pandemia, ela foi um divisor de águas, sim, na questão conjugal. E além, doutor Guerra, desses conflitos, podemos dizer aí também, né, que o que nos marcou e continua ainda, né, bastante forte, são as perdas, né? Acho que não tem quem não perdeu um amigo, um conhecido, um familiar, e a gente não estava preparado para tudo isso, né? Nós não somos preparados para perder. A nossa natureza não é de aceitar o luto. Nós negamos a morte, nós não aceitamos ela. E em curto período de tempo, nós passamos a lidar com essa dor de maneira direta. E, sobretudo, como havia uma transmissão da doença através do contato pessoal, depois que você perde um ente, vem a culpa. Por que eu fui fazer uma visita? Será que fui eu? Então nós temos, já tem um momento de isolamento, tem um momento de diversas perdas, e associado a isso veio a culpa. E além disso também, o senhor me comentava que o suicídio aumentou bastante, né? Que a gente não ouve falar, né? Porque não é tão divulgado, mas eu até me surpreendi com essa questão, né, do suicídio. Vamos imaginar que nós trabalhávamos com taxas de depressão em alguns níveis. E a pandemia, ela trouxe a piora, o agravamento dos sintomas e novos casos. E o que potencia... Então, assim, nós tínhamos grupos de pacientes com depressão mais inflados. Associado a isso, o isolamento social, que as pessoas passaram a trabalhar em casa, aquele encontro no final do dia, o futebol, o churrasco, o encontro com as amigas, o passeio no shopping, o churrasco com a família no final de semana. Tudo isso foi inflando o quadro depressivo. E nós observamos que
teve um forte aumento no consumo de bebida alcoólica e substâncias psicoativas. Então, nós temos pacientes com maior taxa de depressão, isolados, consumindo bebida alcoólica. E muitos deles não sabiam que era depressão, porque nunca tinham passado uma situação tão extrema quanto essa. Então, também não sabiam a que recorrer. A depressão é um conjunto de sintomas, onde a tristeza é um deles, mas existe o cansaço, isolamento social, perda de prazer, perda de motivação. O pessoal fica mais deitado no sofá e aí tu vai confundindo um pouco com o teu dia a dia. E é importante prestar atenção e buscar logo uma orientação médica, né, doutor? O pessoal deixa passar, mas se sabe que não dá para deixar, né? A minha orientação é assim. Nós temos uma fisiologia, que é o nosso funcionamento normal, gente. Se essa fisiologia está alterada, se você perceber que está mais irritado, mais seco, mal-humorado, com aquele pensamento que nada vai dar certo, ou com um pensamento de muita preocupação, pensamento acelerado, alteração de sono, alteração de apetite, ou está se alimentando muito, ou pouco, alterou o peso, o que foge à nossa fisiologia, é importante que tu tenha um alerta. História familiar positiva. A mãe tinha depressão, o pai tinha depressão, a probabilidade de você ter depressão, ela é alta. Então, preste atenção no que é a tua normalidade da qualidade de vida, do que está excedendo para o outro lado. Se excedeu, sim, é importante que você procure um tratamento para que não haja, para que ela não se cronifique. Uma pergunta que eu acho bem interessante fazer para o senhor é em relação, assim, à saúde mental e a qualidade de vida, né, que a gente busca tanto. Vai ser mais difícil a gente ter essas duas coisas aliadas daqui para frente? Vai requerer muito esforço e dedicação. A chegar a um nível A de saúde mental, eu comparo como você ir à academia todos os dias. Vamos fazer uma analogia. Não adianta a gente querer ir numa sessão de treino de academia e estar pronto para o verão. Isso é impossível. Não há mágica. Então a saúde mental, ela tem que ser trabalhada. Ela é uma semente que você vai plantar e regar e cuidando diariamente. Ela é uma construção de novos pensamentos, de novas análises, de nós estarmos, de a gente ter aquela humildade em reconhecer as nossas fraquezas para ter a força para mudar, para se transformar. Outra coisa também que chama a atenção da gente, né, essa maré de notícias ruins, né, que a gente vê aí, a gente estava comentando até anteriormente, que quando chega final do ano, assim, sempre tem alguma tragédia, né, e daí as pessoas já estão comovidas, aí se comovem mais ainda, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A tragédia e o drama vendem muito. São produtos que, por natureza, nós consumimos. Então, o que eu posso deixar de dica é para você cuidar do ambiente da tua casa. É para a gente cuidar. A gente não cuida quem nós colocamos dentro da nossa casa, quem nós convidamos a fazer parte da nossa casa. Então, vamos cuidar o que nós estamos assistindo na televisão e olhando no celular, porque isso é um convite também. Então, a energia do ambiente é importante. Então, se você está observando que tem uma situação onde a tragédia ela está fazendo parte do teu ambiente, a minha sugestão é simples. Troca de canal,
coloca uma música positiva, não te alimenta, não te permita se alimentar de tanta tristeza, porque isso também é um vírus. Muito obrigada, Dr. Luiz Guerra. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou aí as suas dicas e espero que volte outras vezes, porque esse tema é muito amplo. A gente sabe aí que muita gente em casa quer ouvir falar sobre saúde mental. Foi uma honra. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma enorme satisfação em poder transportar um pingo de esperança a quem tem algum sofrimento, alguma dor. Fico muito feliz. E Na Medida desta tarde fica por aqui. Voltamos em breve dentro do Portal RDC com mais novidades. Até a próxima!